Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós vamos compartilhar uma palavra com vocês nesta manhã, em nome de Jesus, algo que Deus já tem gerado no nosso espírito. Falar desse ano não é um ano que nós estamos vivendo, um ano da paternidade. Você tem recebido várias ministrações a respeito da paternidade de Deus. E semana passada, essa semana, eu me debruçando no livro de Gênesis, olhando toda a obra criativa de Deus, tudo aquilo que Deus, Ele fez, Ele manifestou o teu poder através da palavra, daquilo que Ele disse. Nós vamos olhar então como que eu e você, seres humanos, homem e mulher, qual o propósito de Deus ao nos criar, ao nos formar, o que Deus Ele estava desejando, o que Ele planejou, o que Ele sempre sonhou para as nossas vidas. Deus, Ele nos cria com um propósito, o propósito para que eu e você sempre fôssemos aqui na terra a imagem e semelhança dEle. Ele nos cria com o propósito de sermos a imagem e semelhança dEle aqui nessa terra. E sendo a imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra, eu e você não só seremos aqueles que vão levar a mensagem de Deus, mas seremos aqueles também responsáveis por poder mostrar ao mundo, aos perdidos, como esse Deus é um Deus de graça, um Deus de favor. Abra sua Bíblia em Gênesis, você conhece o texto, capítulo 1, versículo 26 e 27, depois nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 16 e Lucas 3:38. Três textos. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 26 e 27, desculpa. Gênesis 1, 26, e fala assim: E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora abra Mateus 5,16, Evangelho, segundo nos escreveu Mateus, capítulo 5, verso 16. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Lucas 3:38. Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 38. Filho de Enos, aí a genealogia, né? Filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Só para a gente entender essa expressão, filho de Deus. Adão é filho de Deus, criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. É bacana nessa versão que nós lemos, que a mesa colocou, que é uma versão já atualizada, corrigida, que fala que Deus criou o ser humano, homem e mulher. Por quê? Porque vivemos, às vezes, olhando só para a imagem do homem. É verdade que Deus começa o propósito com Adão, mas
eu e você, toda a humanidade, o ser humano, todos nós, homens e mulheres, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos entender isso. Então, olhar para esses textos, o que significa carregar essa imagem? A imagem de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, tem muita gente postando foto nesse tempo aí, subindo as montanhas, muita gente indo nos lugares bonitos, pôr do sol, nascer do sol, é lindo, né? Cachoeiras. Eu creio que a pandemia está nos ensinando novamente a olhar para a obra criativa de Deus, né? Para a obra criativa. Às vezes, corríamos tanto que não conseguíamos mais nos deleitar em tanta beleza, nesse algo precioso que Deus formou. Muitas das vezes nós gostamos de admirar aquilo que o ser humano cria, ou aquilo que o ser humano ele constrói, aquilo que o ser humano faz. Por exemplo, não desfazendo dos engenheiros, né? Os engenheiros, Deus capacitou eles para que eles pudessem dar forma a algo que realmente pessoas que não entendem do assunto não conseguem perceber, e eles já conseguem ver algo criado, né? Eles já conseguem desenhar algo que nós ainda não conseguimos perceber. Mas muitas das vezes eu e você deixamos de olhar para aquilo que Deus, o Criador, Ele fez. Por exemplo, se nós dizemos que amamos a Deus e não conseguimos amar o nosso próximo, a Bíblia chama a gente de mentiroso. Como que eu vou amar a Deus e não consigo amar o meu próximo? Eu vou amar a Deus a quem eu não vejo, quem eu nunca vi, e não consigo amar aquele que eu estou vendo, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas aí poderia começar a entrar os argumentos. Ah, pastor, mas tem pessoa que é difícil a gente amar ela, né? Aí começam os argumentos. Sim, queridos, tem pessoas sim, difíceis. Mas nós devemos orar até pelos nossos inimigos. Se é que o temos, né? Nem sei se temos. Porque às vezes os inimigos são imaginários. São algo que nós colocamos na nossa mente. Essa semana passada, na verdade, essa semana ela se revelou lá no grupo da célula, né? Semana passada, uma pessoa que já caminhou conosco aqui há um tempo, depois se afastou, depois ela se reconciliou numa outra denominação. E o ano passado eu fui fazer um estágio no colégio, no Joanópolis, né, Elaine? A Elaine é professora lá. E ali eu fui muito bem recebido, né? Amei aquele lugar. E cheguei ali, essa pessoa, que não é a Elaine, né? É outra pessoa. A Elaine é um amor de pessoas, né? Sempre, né, caminhamos juntos, mesmo quando ela, né, foi para o Wesleyano, depois, né, retornando. Essa pessoa, sem eu saber, eu não sabia disso, não sabia. Ela falou que não gostava de mim. Ela falou assim: eu não gostava do Vitor, eu não gostava dele, achava ele, né, uma pessoa metida, uma pessoa petulante, uma pessoa, né, e botou lá um monte de adjetivos. E quando eu cheguei lá no colégio, lá no Joanópolis, a diretora lá, a Adriana, um amor de pessoa também, a Adriana pegou e botou ela para poder
me acompanhar no primeiro dia ali. Ela virou para a Adriana: mas não tem outra pessoa para você botar, não? Tinha que ser eu? Logo com essa pessoa? Eu falei: não, é você mesmo. A Adriana falou com ela. E ela foi, me mostrou tudo ali. E depois nós tivemos algumas oportunidades ali no colégio, de sentar junto, dela me conhecer, porque ela fazia um pré-julgamento, sem nunca ter sentado comigo, sem nunca ter conversado comigo, me via só na igreja. E ao sentar ali, ela foi me conhecendo. E ela foi abrindo o coração dela, fui ajudando ela em várias situações da vida dela, fui aconselhando, orando com ela. E ela virou um grude comigo. Hoje é minha fã. Mas até então eu não sabia de tudo isso que ela falou. Só há 2 semanas atrás que ela falou: pastor, tem que te pedir perdão. Porque eu pensava assim. A situação era essa. Mas hoje eu percebo a graça de Deus sobre a sua vida. Eu consigo olhar e ver um homem de Deus, eu consigo ver e ver a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, como realmente Deus ele é bondoso. Mas será que em algum momento eu e você deixamos de levar isso às pessoas lá fora? Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas têm uma impressão nossa que não é verdadeiramente aquilo que nós somos. Mas eu e você precisamos estar atentos. Por quê? Porque ao olhar para nós, elas vão ver a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Ao olhar para todas essas obras criativas de Deus que nós falamos há pouco, as pessoas têm que glorificar a Deus. Elas precisam glorificar a Deus. Por quê? Porque antes nós vivíamos no caos. O que o texto de Gênesis inicia falando, que a terra era sem forma, ela era vazia, as coisas estavam desordenadas, não estava nada em ordem, havia simplesmente uma escuridão, um abismo, algo que estava fora de uma ordem. E Deus começa a colocar as coisas em ordem, através da palavra. Ele começa a ordenar e colocar tudo em ordem. E quando é que as coisas começam a entrar em ordem? Primeira coisa, tem que haver luz. Haja luz. E houve luz. E tudo começou. Ali começa a tomar forma todas as coisas. Para que Deus começasse a fazer a separação das coisas ali depois, das águas, da porção seca, dos animais, até chegar na obra-prima que sou eu e você, até finalizar, começa trazendo luz, porque quando a luz chega, o entendimento é revelado, é desacortinado, a nossa cegueira ela é tirada, nós conseguimos então perceber as coisas como elas são. Até então pairava ali a escuridão, mas com a criação do ser humano, qual que é o propósito de Deus criar o ser humano? Por quê? Porque Deus não vai criar simplesmente para que todos pudessem só admirar aquilo que Ele criou. Não, Ele cria e nos coloca na terra com um propósito. Nós lemos que Deus fala assim: tenha Ele domínio sobre todas as coisas. Nós precisamos entender também que nós precisamos, além de ter domínio,
tudo que nós fazemos tem que glorificar a Deus? O meu trabalho precisa glorificar a Deus? A minha vida precisa glorificar a Deus? E os meus relacionamentos precisam glorificar a Deus? Poxa vida, mas no trabalho? No trabalho. Seja ele qual for. Ah, mas sou dona de casa, pastor. É o lugar mais difícil de ser cristão, é dentro de casa. É o lugar mais difícil. Todo mundo conhece as nossas encrencas, né? Dentro de casa todo mundo sabe as nossas encrencas. Mas e aí? Nós vamos olhar e falar está tudo perdido? Não. Não, de maneira alguma. Nós fomos chamados para glorificar a Deus, para que o nome dele pudesse ser exaltado aqui nessa terra, mesmo que a minha vida e a sua vida tenha sido manchada pelo pecado. Imediatamente após a queda do ser humano, Deus já dá uma resposta. Deus sempre responde. Deus sempre responde. Mesmo que seja, espera um pouquinho, mas Ele responde. O ser humano cai, desvia do propósito original. Deus fala, o filho da mulher, imediatamente, o filho da mulher, ele vai, pisar a cabeça da serpente. É verdade que essa vai lhe ferir o calcanhar, por causa do pecado, mas esse vai esmagar a cabeça da serpente. Então, eu e você, mesmo que tenhamos escorregados em alguns momentos, quando nós nos voltamos para Deus, quando a luz chega, o entendimento chega, a graça chega até nós, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado, nós somos feitos novamente filhos de Deus. Somos hoje, estamos falando tanto hoje, não mais crentes, não mais evangélicos, não, nós somos os discípulos do Senhor aqui nessa terra. Porque evangélico, o Brasil está cheio e não mudou nada. Continuaram a dar calote nos outros, continuaram falando mentira, continuaram manchando o nome de Deus lá fora. Tem um monte de porcentagem que não quer dizer nada. Tem um monte até de igrejas cheias, mas que não causa transformação nenhuma na sociedade. Muito pelo contrário, as pessoas olham naquela igreja ali, eu não piso. Mas ao olhar para a igreja de Atos dos Apóstolos, o texto de Atos 2, 42 vai falar que eles contavam com a simpatia do povo. Que ali Deus, eles partiam pão de casa em casa, eles tinham tudo em comum, e Deus acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Era Deus que fazia. Quando 3.000 se convertem, quando a sombra de Pedro cura, quando cadeias são abertas. Por quê? Porque eles tinham tudo em comum. Ter tudo em comum, se nós interpretarmos isso numa visão micro, não macro, mas poderia ser macro, o ideal é que fosse macro, toda a sociedade. Se a gente entender isso aqui no meio de nós, numa visão micro, significa que ninguém entre nós pode passar necessidade, porque nós temos que ajudar uns aos outros. Se formos pensar no macro, seria toda a Muriaé, porque ali na igreja ali primitiva, ali nesse contexto de Atos 2, eles estão falando de Jerusalém. Até então, eles iriam depois a Samaria, a Judéia, até os confins da terra, mas ali até então era o contexto de Jerusalém.
até Deus bagunçar o negócio, né? Porque Deus faz isso, né? A diáspora, né? Quando Deus permite a diáspora, né? Que é espalhar eles, fala assim: vou deixar vir uma perseguição, porque eles estão muito acomodados. Isso é propósito de Deus. Perseguição a gente acha que é do capeta, né? Do Satanás. A gente fala assim: ah, rapaz, estão me perseguindo. Tem até um cara aí, né, na televisão que ele só fala isso, né? Estão me perseguindo. Esse é o discurso dele, né? Estão me perseguindo. Queridos, isso é propósito de Deus, para que a gente não acomode, para que a gente não fique deitado na rede só esperando. Você imagine se fosse fácil, se toda a nossa família já tivesse convertido, se todos os problemas financeiros nossos já tivessem sido resolvidos, se toda a cidade de Murié já tivesse convertido, se as cadeias já tivessem fechado, todas as bocas de fumo fechadas, então a gente ia acomodar. Mas Deus bagunça o negócio para que eu e você possamos continuar. Então, entenda isso. Você carrega uma imagem. Eu e você carregamos uma imagem. Querendo ou não. Mesmo que, não, eu não creio em Deus. Carrega uma imagem. Nós carregamos uma imagem. Eu não acredito em nada disso. Carrega uma imagem. Não adianta. Nós carregamos uma imagem. As pessoas vão olhar para nós, elas vão perceber alguma coisa. Então nós carregamos uma imagem. Mas nós falamos, por exemplo, quando tiramos fotos, quando postamos todas essas obras criativas de Deus, e isso é lindo demais, eu admiro muito, eu gosto, pessoalmente. Mas tem algo que vai nos diferenciar de toda a obra de Deus. O ser humano é o único ser racional e também espiritual. Eu e você. Os animais, por exemplo, a Bíblia fala que eles têm alma. Sabia disso? Mas é uma alma terrena. A alma morre e vai para a terra. Porque o sentido da palavra alma é vida. Então, os animais têm uma alma terrena. Quando morre, ficou na terra. Eu e você não. Nós somos, além de sermos seres racionais, nós somos também espirituais. Nós somos seres espirituais. Nós vamos existir para sempre, de um lado ou do outro. De preferência, do lado de Deus. E eu creio que todos nós estaremos ao lado dele. Por quê? Porque ele não criou o inferno para nós, para o ser humano. Ele criou o inferno para Satanás e seus demônios. Então, ao olhar para um ser humano que tem o direito de escolha, tem o direito de pensar, eu e você podemos fazer escolhas. Somos seres espirituais, sim, mas enquanto terrenos aqui nessa terra, somos seres racionais, diferente dos animais. Por exemplo, tem a história do sapo e do escorpião. Você deve conhecer. O escorpião e o sapo estavam de um lado do rio, e o escorpião queria atravessar o rio. O desejo dele era atravessar o rio. E ele olha para o sapinho e fala assim: você podia me dar uma carona? Deixar eu subir em cima de você? E você me transportar para o outro lado do rio? Porque eu não sei nadar como você. E o sapo pensou e falou: mas e se você me picar? Aí o escorpião vira: mas se eu picar você, durante a travessia, eu também morro. Eu também vou morrer. E o sapinho ficou convencido e resolveu dar uma carona para o escorpião. Sobe aí. Subiu. Pulou na água e atravessando
quando estava no meio do rio, o escorpião foi e picou o sapo. O sapo, já perdendo as suas forças, vira para o escorpião e fala assim: por que você fez isso? Vamos morrer nós dois agora. Ele falou: é a minha natureza. Eu não consigo. Essa é a minha natureza. Só que eu e você, diferentes do escorpião, tivemos uma intervenção do céu no meio da história. Talvez nós poderíamos dizer assim: eu não consigo. Mas quando a intervenção, que é Cristo, vem até nós, eu e você temos a oportunidade novamente de voltar a sermos a imagem e semelhança de Deus, a nos voltar novamente para o propósito original, portadores de uma imagem, homens e mulheres que foram colocados aqui com a finalidade de governar e tornar a terra frutífera. Eu e você somos frutíferos. Nós somos colocados aqui para tornar a terra frutífera, com um propósito não só de dominar, de governar, porque tem muita gente que só entende esse primeiro, que só quer governar, só quer dominar, mas dominar e torná-la frutífera, espalhar a imagem de Deus, levar a mensagem que Deus plantou em nós. Então eu e você carregamos essa imagem, essa presença, para levar até as pessoas algo que vai trazer a elas esperança de novos, para trazer realmente o entendimento que Deus, Ele é um Deus de graça, Deus, Ele é um Deus de favor. Queridos, a justiça de Deus, ela é tão diferente da nossa justiça. Poxa vida, como que a justiça de Deus pode ser manifesta, revelada de uma forma tão graciosa? Tão graciosa. Porque vamos falar a verdade. Se a medida de justiça de Deus fosse a nossa medida de justiça, Deus já estaria fulminando gente para todo lado aí. Porque a nossa justiça, querido, muitas das vezes ela é implacável, ela é condenativa. Nós queremos que Deus haja com graça para conosco e para com o próximo não. Para aquele ali não. Aquele ali não merece. Porque o que ele fez é algo que não merece o perdão de Deus. Ah, queridos, todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Se não fosse a glória de Deus, eu não estaria aqui. A graça de Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Você imagine, ali na igreja primitiva, eu creio que Deus colocou aquilo para que eles pudessem entender que não deve se brincar com Deus. Mas ali, por exemplo, Ananias e Safira morreram ao mentir, tentando enganar a Deus, tentando mentir para o Espírito Santo. Não tem como, querido. Mas pastor, eu fiz muita coisa errada. Peça perdão a Deus, faça um concerto com Ele, entenda que você tem uma vocação, a vocação de filho e filha, a vocação de um discípulo do Senhor que vai manifestar Ele em todo o tempo. Como eu falei no início, eu manifesto a Deus no meu trabalho, seja ele qual for, todo trabalho é digno. É lógico que não vou vender drogas, né?
Porque senão a pessoa acha também, né, que vai vender drogas e Deus vai aprovar, né? Não, queridos. Deus tem algo precioso para as nossas vidas. Pastor, mas se eu deixar de vender drogas, como que eu vou me sustentar? Ah, queridos, eu sei que Deus sustenta. Eu sei que Deus sustenta. Eu já dei meu testemunho aqui uma vez, várias vezes, né? Já falei. A questão de dízimos e ofertas, por exemplo. Primeiro dízimo que eu dei aqui na igreja, há mais de 20 anos atrás, foi de R$8. R$8. O salário mínimo era R$210 na época. Eu ganhei menos de meio salário mínimo. R$80 eu ganhei naquele mês. Estava desempregado, fiz um trabalho, ganhei R$80. Dei 8. No outro mês, Deus abriu uma porta de trabalho para mim. Fiquei 16 anos nessa empresa. 16 anos. Passei muito aperto. Dos 16 anos, 10 anos eu ganhei pouco. Mas não faltou nada. Muito pelo contrário. Deus fez superabundar na minha vida. Eu fui tão agraciado por Deus. A bondade dele, a fidelidade dele foi tão real na minha vida, que eu em nenhum tempo, em nenhum momento, deixei de honrá-lo. Em todo o tempo. Nós precisamos entender isso. Que o sustento vem de Deus. Pastor, mas são oportunidades. Queridos, nesse mês que eu ganhei 80, eu tive uma oportunidade para ganhar 3.000. O cara me chamou para ser o gerente. Estava na época no auge aqui no Muré, as máquinas de caça-níqueis. Eu ia gerenciar na região todinha as máquinas. Mas quando ele me ofereceu, eu falei, eu não quero. Não é isso que Deus tem para mim. Então, eu e você precisamos entender que o grande propósito das nossas vidas é revelar a glória e a graça de Deus. Como? Pelo que somos e pelo que fazemos. Eu revelo, não é cantando, nós cantamos. É lindo cantar, é lindo expressar toda a gratidão a Deus, mas é pelo que eu sou e pelo que eu faço. Porque se eu não sou, na essência, aquilo que Deus sempre sonhou, e se o que eu faço não glorifica a Deus, o que eu expresso aqui é mentira. São simplesmente canções que não revelam nada. Então, como que eu revelo a glória de Deus? Como que eu manifesto a glória de Deus? A gente tem falado muito sobre manifestar o reino de Deus através do que eu sou e através do que eu faço. O texto que nós lemos em Mateus fala, para que as pessoas olhem, vejam a luz, porque quando a luz começa a trazer novo entendimento, as pessoas estão vendo como verdadeiramente nós somos. Então, e quando elas olham e vejam que a luz que está em nós possa brilhar, as nossas obras não é só caridade, obra de caridade não, tá, querido? Tem muita gente que acha que só obra é só fazer caridade, aí começa a fazer caridade e acha que está tudo garantido, não é por causa disso não. Nós devemos fazer sim, todo cristão faz boa obra, mas é tudo o que eu sou, é tudo o que eu faço, é tudo o que eu manifesto, é tudo o que eu vivo, é tudo o que realmente Deus é em mim.
eu manifesto lá fora. Então, eu e você, queridos, somos privilegiados. Entenda isso. Pastor, eu sou privilegiado? É. Você carrega uma imagem e tem o direito de manifestar essa imagem, de levar esta imagem a outras pessoas. Nós somos privilegiados. Não é por uma posição, não, querido. Deus não está preocupado com títulos, com posição. Deus não se preocupa com isso. A gente fica achando que para ganhar um país inteiro, por exemplo, precisa de Deus levantar uma pessoa muito eloquente, uma pessoa muito capaz. Fiquei pensando nisso ontem. Como ganhar o Brasil para Jesus. Falei com a minha esposa. E fiquei imaginando, pensando em alguns pregadores, alguns pastores já reconhecidos nacionalmente. E eu me voltei pensando na vida de John Wesley. Aquele homem ganhou a Inglaterra, impactou a Inglaterra inteira. Ele começou como um estudante numa universidade, orando 3 horas por dia, orando e lendo a Bíblia. Ele e os amigos dele, das 5 da manhã às 8. E Deus levanta aquele homem. É verdade que ele não fez tudo sozinho. Deus colocou outros, como Whitefield e vários outros. Mas o que precisa para que nós possamos impactar a nossa nação? Nós precisamos de um presidente e chamá-lo de mito? Não. Mito é Deus, na verdade, só Deus. Que na verdade não é um mito. Se fosse pensarmos no sentido original da palavra mito, Deus é real, Deus é verdadeiro. Nós não precisamos, apesar de termos a obrigação de orar por Ele, talvez nem concordando com algumas ações dele. A Bíblia fala que nós devemos orar para aqueles que estão em eminência no governo. Agora, o que Deus precisa? De pessoas que entenderam aquilo que eles são em Deus, entenderam que eles carregam uma imagem, desejam se lançar completamente em Deus e deixarem ser usados para que Deus os use, manifeste o poder dele lá fora. Deus não está procurando super-homens ou mulher maravilha, não, queridos. Pessoas simples, que simplesmente têm a coragem de entregar, de confiar. Porque quão difícil é entregar o controle para Deus, né? Quão difícil é descansar, deleitar na presença dele. Nós gostamos muito de governar. Nós gostamos muito de ter o controle. Mas para que possamos frutificar, nós vamos precisar da intervenção de Deus na nossa vida. Nós vamos precisar dele. Sem ele, não tem como. Aqueles que tentaram sem Deus, muitos tentaram pela sua força. Estava lendo agora de manhã a vida de Dom Pedro II. Acordei cedo, vi lá o que não é nos ensinado na escola sobre a vida de Dom Pedro. Isso não é ensinado na escola. E eu amo história. Estou formando para ser professor de história. E a grande maioria daquelas coisas ali eu não sabia, porque nunca me foi ensinado sobre a vida de Dom Pedro. A verdade. Dom Pedro falava 17 línguas. 17 línguas. 15 delas fluentemente.
15 delas fluentemente. Foi o homem que mais investiu em obras de caridade no Brasil em todos os tempos até hoje. Tirava do próprio salário. 40 anos antes da abolição, todos que trabalhavam na casa dele eram remunerados, ele não tinha escravos. Ele lutava contra um sistema. 40 anos antes da abolição. Aqueles que trabalhavam com ele eram remunerados. Sua esposa, que poderia viver em toda a pompa, ela própria cozinhava e arrumava a sua casa. Ela própria. Que a gente vai lá visitar os palácios, como nós já fomos, já fui, e a gente vê o berço de ouro. E a gente vê as roupas, a carruagem banhada a ouro. E a gente vê. Foi um homem que investiu em muitas coisas no Brasil. Quando ele assumiu como imperador, o Brasil tinha 86% da sua população analfabeta. 86% da sua população analfabeta. Quando ele saiu, pouco mais de 40% só eram analfabetos. O homem que mais investiu em educação no Brasil em todos os tempos. Tecnologia, naquela época que não se falava em tecnologia, ele era um cara apaixonado por tecnologia. Santos Dumont, por exemplo, morou por muitos anos na casa de Princesa Isabel, em Paris. Da Princesa Isabel. Aquilo que eles não nos contaram no colégio. Não nos contaram. Por quê? Porque a história é contada por o prisma que interessa a ela. Nós estamos vendo aí a grande mídia batendo forte. Por quê? Porque o sistema foi mexido. Algo foi bagunçado. E a grande mídia não quer perder o privilégio. É difícil perder privilégio. Ninguém quer perder privilégio. Eu e você não gostamos de perder privilégio. Mas, queridos, entenda que Deus, Ele te chamou para ser a imagem e semelhança dEle aqui nessa terra. Jesus não precisou ficar no templo pregando, não precisou ficar preso às sinagogas, apesar de ir lá, mas Ele vai e manifesta o reino dEle lá fora. Ele só precisou de 12 homens capazes de entregar a sua vida para morrer por um propósito. Só 12. Esses 12 homens sacudiram toda a terra. Por exemplo, João Wesley tem uma frase famosa que fala assim: me dê 100 homens. João Wesley foi mais exagerado do que Jesus, né? Ele falou: me dê 100 homens que nada temem, a não ser o pecado, e com esses tais eu vou abalar o império das trevas. Eu vou realmente bagunçar eles. Ele pediu 100 homens. Billy Graham, nós conhecemos a história. Depois que se converte, ele vai numa viagem de faculdade de teologia, ele vai numa viagem para a Inglaterra, e eles ali têm a oportunidade de visitar a casa de João Wesley.
Billy Graham chegou próximo ali ao local onde John Wesley orava todos os dias. E tinha uma correntinha separando, você não podia aproximar. Só tinha ali uma placa dizendo que era o local onde ele orava todos os dias. O guia distraiu, o Billy Graham tirou aquela correntinha e adentrou aquele lugar. E olhou e viu 2 marcas no chão, de joelhos, que se dobraram, que ficou marcado nas tábuas da casa antiga. Billy Graham ajoelhou e botou os joelhos dele no local daquelas 2 marcas ali de novo, e encaixou o joelho deles ali, e virou e fez uma oração, falou: Deus, faz de novo, Deus, como o Senhor fez com esse homem, há tantos anos atrás, faz de novo na minha vida, faz de novo. Foi o maior evangelista que o século XX, parte do século XXI, conheceu em toda a terra, Billy Graham. Um homem que arrastou multidões no mundo todo, impactou uma geração inteira.